Agora você tá ao vivo. Tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Não, ainda não tem ninguém. Não tem ninguém. Então vamos esperar um pouquinho, né? Beijo. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Começar a entrar aqui os amigos, os convidados. Aliás, o convidado, né? Bom, mas eu vou explicando para vocês um pouquinho dessa nossa nova ferramenta. Estou um pouco nervosa, é a primeira vez que eu estou como anfitriã numa live. Enfim, o Instagram do João Vitor é um Instagram onde a gente tenta levar bastante informação para outros pacientes, para outros familiares. Quando o João Vitor sofreu o acidente há 3 anos e meio atrás, eu me deparei com muita dificuldade de informação. Então, as coisas foram chegando muito lentamente, e por mais que eu buscasse, estudasse, sempre muito difícil você conseguir, né, muitas respostas. E assim, eu estava no auge de querer colher todas as informações, eu precisava disso. Então, depois que o João veio para casa, eu continuei buscando e sempre encontrando um pouco de dificuldade. Por isso eu resolvi criar o Instagram do João, né? Então nós estamos com o Instagram do João há aproximadamente 2 anos. E agora eu resolvi que eu vou tentar levar um pouco da informação junto com alguns convidados, né? Sempre teremos um convidado nessas lives. Levar um pouco de informação. Hoje, assim, eu recebo bastante mensagens, bastante perguntas, querendo saber de determinados tratamentos que o João Vitor realiza. E às vezes eu consigo responder, às vezes não, né? E o que eu observei nesse período? Eu observei que, assim, as perguntas, né, são sempre muito parecidas. E eu resolvi fazer isso, criar a live, né, assim, esse nosso novo canal, e tá convidando um profissional da área da saúde, um familiar, para estar trocando informações, trocando conhecimento, buscando conhecimento. E é isso, eu espero que dê certo. Assim, é algo que acredito que fique durante 2, 3 meses. A gente vai vendo, né, ao longo desse tempo. Hoje o nosso convidado, ele fez o tratamento do João em relação à parte da lesão por pressão, né, que ocorreu no período de 100 dias de internação. Então, ele vai explicar pra gente parte do tratamento, né? Ele fez o início do tratamento no hospital e ele ficou um período com a gente em casa, até assim a sacra chegar a 80%, 90%. O João, ele teve lesão na sacra, no calcâneo e na cabeça. E a da sacra, ela foi estágio 4, né? Bem profunda. Mas isso aí é o nosso convidado que vai falar um pouco mais. Eu vou mandar o convite para ele agora. Deixa eu convidar aqui. O Rufino José Carlos, mas é bem conhecido como Rufino. Entrar, né? E vai se apresentar também. Boa noite. Não tô conseguindo te ver. Tá bom? Cadê você? Tá. Não tô vendo. Só um minuto. Acho que tá ao contrário essa câmera, amigo. Tenta virar para você. Rufino. Agora vai. Deu uma travada. Vai? Cadê? Foi. Agora sim. Boa noite, tudo Boa bem? noite, meu amigo. Como é que você Tudo tá? bem, graças a Deus. Mais um desafio aqui falar sobre o João, né? Não foi um momento muito fácil para você, né?
Mas aí, com a ajuda, não só a minha ajuda, né, foi toda a equipe envolvida nesse tratamento do João, que foi uma superação, né? E a mãe muito zelosa, assim, no tratamento dele, assim, 24 horas. Eu sofri, assim, foi uma pressão psicológica muito grande, assim. Um desafio cuidar da lesão. Não, foi um desafio cuidar da lesão. E o desafio, assim, porque a mãe é super inteligente, ela procurava, pesquisava, para ver se realmente o tratamento era aquilo mesmo. Não só em relação ao tratamento da ferida, mas todos os outros tratamentos. Né? Porque paciente neurológico, um trauma que ele sofreu, que felizmente, assim, ele conseguiu encontrar um excelente médico, que é o Dr. Luiz, um neurologista, que realmente levou ele para a sala de cirurgia e fez a cirurgia. E por conta disso, ele ficou um paciente muito grave, um pós-operatório que evoluiu com edema cerebral, e ela já até comentou aí já, né, na outra live. Mas por conta de ele ficar acamado mais de 100 dias, ele desenvolveu uma lesão por pressão, tanto na região sacra como na região do couro cabeludo, na região occipital, parietal, e lá no HP mesmo iniciamos o tratamento. Teve que iniciar. A princípio, ele evoluiu com a capa necrótica, teve que realizar o desbridamento, que a gente chama de desbridamento na beira do leito com um instrumental conservador, porque não adianta você tratar ferida nesse estágio, com capa necrótica, sem desbridar, porque pode tentar a melhor cobertura do mundo, não vai conseguir penetrar ali, né? Não vai conseguir agir rápido. Aí você faz esse desbridamento, o instrumental conservador, aí você entra eu entrei logo com a cobertura, que para fazer o desbridamento enzimático, e foi evoluindo, né, até ele receber alta. Depois ele foi transferido para o Hospital São João Batista, eu continuei acompanhando ele, o São João Batista, aí iniciamos também a lesoterapia, eu fazia o curativo dele todos os dias. Lógico que sozinho você não consegue tratar um paciente dessa gravidade, né? Porque é um conjunto, assim. Dependia também da excelente equipe do Hospital São João Batista, dos enfermeiros. Então, houve um intercâmbio assim, muito positivo, assim. Foi um tratamento conjunto. Né? Foi o que eu iniciei falando, né? A parte mais grave. Eu lembro que a primeira foto da você mostra a foto, a gente ficou na porque assim, quando alguém falava assim, abrindo uma lesão, eu achava que era uma coisinha mínima, né? Assim, tipo assim, eu não tinha noção, não mensurava ali o tamanho. Tá com eco? Não, tá. Deve ser da sala. Tá ruim o áudio. Bom, gente. Tá ruim o áudio. Bom, gente. Não sei por quê. Deixa eu baixar um pouquinho meu volume aqui. Deixa eu baixar um pouquinho meu volume aqui. Melhorou? Bom, vamos tentar de novo. Tá com ela. Não sei como resolver, gente. Não sei como resolver, gente. Estou nova nisso. Se colocar o fone, eu acho que melhora. Tenta colocar. Tem um fone de ouvido? Tem, mas agora. Bom, mas vou tentar. Seguir. Quando eu descobri, quando eu vi a foto da lesão, me assustou muito. Aí alguém botou, eu acho. Você tá com fone pra tentar? Eu tô com fone. Pra tentar? Tá, o meu não tá aqui. O meu não tá aqui. Então, quando eu vi o tamanho, né, eu fiquei muito assustada. Minha primeira reação foi chorar muito. Deixa ele colocar então o fone, gente. Um pouquinho de paciência. É a primeira. E aí? Melhorou? Acho que sim. Foi, né? Então eu fiquei muito assustada e eu comecei a
a cercar o Rufino na porta do HPM, na porta do São João Batista, tentando entender o que a gente ia fazer, porque quando eu vi a primeira vez, assim, para mim parecia uma mordida de tubarão, sem brincadeira. Tinha 14 centímetros, tinha muita necrose, tava uma coisa muito escura, né? Eu não sei o nome correto, acho que o Rufino que pode falar isso. Mas, assim, tinha bastante necrose, estava escuro, tinha... Nossa, era uma coisa horrível. E vale, assim, né, falar e deixar claro que, assim, essa lesão do João, ela não foi uma lesão que aconteceu porque teve um descuido. Não foi. Essa lesão foi uma lesão mais ou menos premeditada. O João, ele teve um problema muito grave, né, depois da segunda cirurgia, da primeira, da segunda cirurgia, e foi a opção do médico drenar nessa posição mais sentada. Foi isso? Foi. Ele tinha um edema cerebral, a hidrocefalia. Por conta da hidrocefalia, tinha que ficar em a cabeceira elevada acima de 30 graus, que normalmente para tratamento de hipertensão intracraniana é de 30 a 60. Aí ele teve que ficar nessa posição para poder melhorar a drenagem dele, a drenagem do líquido por conta do edema cerebral. Então, assim, todo mundo ali já sabia que ia acontecer, né? Ele ficava muitas horas nessa posição. E até no leito, né? Como a lesão do João, né? Do acidente foi muito grave. O João ficou alguns dias ou semanas que não podiam mexer muito, né? Teve restrição então, assim, até para poder você... por conta da hidrocefalia. Exatamente. E também teve um trauma pulmonar também, que teve restrição por conta disso. Muito severo. Que também dificultou muito, né, essa questão do tratamento. Então, assim, a lesão, ela não foi porque não teve um cuidado no hospital, não foi. Realmente, a gente já sabia que ia ocorrer. Eu só não tinha noção do que era. Então, quando eu vi, eu fiquei assustada e a gente começou a entrar com todas as ações dentro do hospital já. O Rufino, ele começou a tratar no HPM, foi para o São João Batista. Do São João Batista veio para minha casa. E aqui eu passei a ter um pouco mais de conhecimento do que se estava fazendo, como a gente poderia ajudar. E, claro, que em casa a coisa flui um pouco diferente, né? Na verdade, no hospital, normalmente o técnico, o enfermeiro, o médico, eles têm 10, 15 pacientes, né? Para poder estar ali dando atenção. Em casa, a gente só tem um paciente, né? Então, assim... Foi uma sacra que a gente conseguiu fechar com 4 meses. Foram 4 meses. Foi bem rápido. O tratamento do João Vitor durou, em média, 4 meses. Foi bem rápido. Claro que a gente tem até hoje, é uma região que é sensível, né? É uma região que a gente trata o tempo todo, com creme de barreira. Às vezes tem um sofrimento, mas é coisa mínima. No início, né, eu achava que a gente nunca mais ia ter aquela coloração da pele, né? Porque ela fica de uma cor totalmente diferente. E hoje a gente já vê que está voltando a coloração normal da parte da sacra. A cabeça fechou bem. Claro que é uma região que hoje não tem mais, né, o cabelo. Naquela região ali já não cresce mais. E... assim, é um aprendizado diário, né? O Rufino, ele, quando vinha fazer o tratamento aqui em casa, eu falava assim pra ele: Rufino, amanhã, o que a gente vai fazer? Aí ele olhava pra mim e falava assim: amanhã eu vou conversar com a sacra. Ela que vai me falar. Lembra disso, Rufino? É porque, em relação ao tratamento de lesão, na verdade, assim, até na área de saúde em si, não é assim, existe mais de 2.000 coberturas, né? Para você escolher. Aí não tem como você falar, eu gosto de usar essa cobertura aqui que ela vai resolver, não. É porque vai depender da lesão, né? A lesão, ela tem tecido necrótico. Tecido o quê? Tecido de um desbridante químico, ou enzimático, enfim. Você tem que usar. Resolver aquela questão ali do tecido necrótico, você tem tecido de granulação, você vai entrar outra cobertura para estimular a granulação. O curativo está muito úmido, muito exudado, aí você vai ter que controlar. Então, não é você que vai realmente decidir o que vai usar. Na verdade, acaba sendo a própria ferida. Eu fui em um congresso, acho que foi em 2019, bem antes de... lá, até a palestrante falou que a ferida fala, ferida tem vida. E realmente é isso. Ela que decide
o que é melhor para ela, né? E até a questão de tratar a ferida, tem um período que, assim, a gente da enfermagem tem o costume de tratar o paciente como um todo, né? Ele teve o período que ele fez crise convulsiva, perda de GTT, isso tudo atrapalha a cicatrização, né? Não, eu acho. O conhecimento que eu tenho em terapia intensiva há mais de 20 anos, e ajudou bastante que eu vejo que eu adotei o João Vitor, né, na verdade. Acabei sendo enfermeiro particular dele. Eu não cuidava só da lesão, eu cuidava do João Vitor. O Rufino era meu suporte, tipo, se o João Vitor desse um espirro 10 horas da noite eu ligava pro Rufino. Né, com home care dentro de casa. O Rufino, ele espirrou. Luciano, ele tem que espirrar. Rufino, ele teve um soluço. Não era assim, o Rufino, deixava o Rufino doido. Mas, enfim, né? Aprendemos muito com o Rufino. Hoje, a gente entende a ferida realmente fala, né? Hoje ele não tem a ferida, mas ele tem uma região que é mais sensível e que às vezes ela sofre, né? Tem dia que ela tá um pouquinho mais vermelha, apesar da região já tá quase na coloração, né, da pele dele, ela ainda, às vezes, tem um ponto ou outro de sacrifício. O João Vitor é um paciente que faz muitas fisioterapias, muitas terapias durante o dia. Então, às vezes, ele tem que ficar um pouquinho mais de 2 horas naquela posição, porque é uma terapia atrás da outra. Então, assim, a gente sabe já que já vai correr o risco dela ficar mais vermelho, vai sofrer um pouquinho mais. Então, assim, quando o João Vitor, que é uma das coisas que a gente tem observado, quando ele tem algum tipo de infecção, né, ela sempre dá uma sofrida, tem tudo isso. Hoje a gente, assim, aprendeu a lidar muito bem com ela, né? Assim, ela sofre, mas quando eu falo sofre, mas é muito pouco, nada comparado. Então, assim, tem vários fatores. A gente aprendeu a fazer um patinho que de jeito nenhum tem como vazar, não vaza. Então, assim, porque né? Você é melhor do que eu sabe disso. O fator umidade é horrível. O decúbito, umidade, a nutrição. Interfere muito. Hoje, né? até porque se usa no CTI, ele foi usado lá no CTI do HTM, outro CTI é um indicativo se a pessoa, o paciente vai adquirir lesão por isso ou não. O que é? Ele vai sinalizar se o paciente vai abrir ou não. Aí o que é? Para você intervir. Aí o que é? A equipe já começa a ter mais cuidado com esse paciente para poder não desenvolver a lesão por pressão. É o mesmo efeito em casa. O paciente em casa também pode fazer a mesma coisa. Ficar de olho em questão nutricional, né? A questão de realmente ficar vigiando. A mudança de decúbito é fundamental, tem que fazer em 2 horas. O João Vitor, tem que falar que ele é muito bem assistido, que depois que fechou a lesão, ela não retornou mais, não abriu mais. Graças a Deus, não. Na verdade, assim, temos um suporte muito grande, né? Quando o Rufino quase finalizou tava finalizando a sacra, né? Eu já estava com o home care e veio também a Natasha, que também é uma enfermeira que está com o João até hoje, que também me ajudou muito nessa parte dessa finalização, né? O Rufino, ele fez um trabalho intenso com laser, né? E hoje eu uso laser até hoje, né, amigo? Eu comprei o laser e fomos fazendo curso, eu e as meninas, e aprendendo a lidar um pouco com laser. E assim, pra gente é fundamental. O fator nutricional nem se fala, né? Até o tema da nossa próxima live vai ser a questão da nutrição, do João. E eu recebi algumas perguntas quando eu coloquei que seria você e tudo. Assim, acho que a gente já está passando por algumas das respostas, assim, mas né, me mandaram algumas perguntas, então eu vou passar para você. Uma delas, a primeira. Qual a melhor conduta para realizar a prevenção da lesão? A melhor conduta assim, o paciente em ambiente hospitalar usa muito a escala de Brader, né? Que aí você vai ver os indicativos ali de que ele possa surgir a lesão por pressão e você cuidar. Dentro da residência, no caso João Vitor, você vai adaptar. Você vai orientar o que pode acontecer, assim, dispositivo que pode ocasionar essa lesão por pressão. Que aí é o lençol, né? Tem que estar bem esticadinho,
a mudança de decúbito, colchão pneumático, né, que vai prevenir a lesão por pressão, o fator nutricional, questão da incontinência urinária. O paciente não pode ficar o dia mais de tanto tempo assim com a urina ali na fralda. Porque eu quero economizar fralda. Não vale a pena. Tá. Você vai acabar gastando com curativo. Não vale a pena. Eu acho que também essa questão do... Quando você vai movimentar o paciente nessa parte da fricção, né? Quando você tá... O João hoje é um paciente que ele é bem pesado, ele é grandão. Então, assim, quando as meninas, né, estão sozinhas com ele, elas vão mudando, não arrasta, vai puxando, vai tipo em blocos, né? Para poder... Trazendo o João para perto delas, para poder colocar ele na posição que ele vai ficar, mas sem arrastar, porque isso é um fator muito, né? Que compromete bastante a pele do paciente, né? Assim, eu acho que a hidratação é fundamental. O João Vitor é um paciente muito hidratado, né? Todo dia depois do banho, todos os dias depois do banho, ele é totalmente hidratado. Assim, todos os dias a gente faz um checklist nele. Faz olha os pés, os dedos, a mão, olha tudo. Ele bota ele na cama quando ele vem do banheiro e dá uma geral, olha toda a parte do corpo dele para ver se não tem nenhum ponto vermelho, nenhum ponto de sacrifício. É uma outra questão também, quando lateraliza, nunca deixa ele em cima do trocante, em cima do quadril, né? Porque é um ponto também que já ouvi falar que não tem como. A questão também é isso, até durante o tratamento dele, ele é cheiroso, assim, ele foi para casa com a lesão de pressão em região sacra, a região occipital já estava fechando, o parietal, do couro cabeludo, e essa questão, ele não desenvolveu mais lesões. E aí, às vezes, muito acontece com o paciente. Ele recebe alta e depois ele é reinternado com lesão no calcânio direito, esquerdo, membros inferiores, superiores, região escapular. Tenho mais uma pergunta aqui. Eu acho que a gente está passando por todos os pontos já, mas como eu recebi, eu só estou passando. Mandaram quais os cuidados específicos para pacientes que apresentam lesões. Acho que a gente já falou, o fator da nutrição, a hidratação, a alimentação mais adequada, né? Assim, todo paciente tem que ter um nutricionista do lado para poder orientar, né? Os exames têm que estar muito em dia. E uma das coisas assim que eu vi depois, né? Depois que a gente já estava com aquela sacra fechando e tudo, é que existe um alto índice de morte, né, de pacientes que têm uma lesão grave, como foi a do João Vitor, né? Porque contamina e porque tem pacientes que morrem até de asepsia, não é isso? Então, essa questão de lesão por pressão hoje aumentou muito, assim, hoje os hospitais, os grandes hospitais já olham assim assim, já dá mais atenção a essa questão de lesão por pressão, porque antes o paciente ficava preso no hospital com a lesão por pressão, com o outro tipo de lesão, e não conseguia dar alta para esse paciente. Hoje já consegue dar alta e continua o tratamento em casa, né? A questão do João Vitor, que no hospital ele consegue evoluir até a alta. Então, hoje, assim, dificilmente o paciente ele vai fazer sepsis, que é infecção generalizada, por falta de lesão, né? Hoje existe em Macaé a Casa do Pé Diabético, né? Casa do Curativo, que tem realizado um trabalho fundamental aqui no município, tem recuperado muitas lesões. Então, lesões que levavam anos para cicatrizar, hoje cicatriza em 4 meses, 6 meses. Então, evoluiu muito em relação ao tratamento de lesões, né? Tanto em Macaé como outros. Tem também a hiperbárica, né? Então, até bom essa questão. A hiperbárica, como a laser terapia, são tratamentos coadjuvantes. Então, ele vai funcionar como sinergias. Então, aí depende de outros tratamentos para poder dar certo, para combinar, né? Então, é um conjunto. Então, a laser terapia, mais um excelente curativo, mais cuidado da família, mais nutrição, é um conjunto. Aí a hiperbárica é a mesma coisa. A hiperbárica vai acelerar a cicatrização do paciente, mas só se a ferida estiver bem tratada, se o paciente estiver bem nutrido.
É o caso do João Vitor hoje, tá fofinho, tá bem nutrido. Não, então, mas paciente neurológico não pode. Não, não. No caso Uma dele, não. hiperbárica. No caso dele, existe a contraindicação. A hiperbárica, existe dois tipos de indicação. Relativa e absoluta. Né? No caso dele, é absoluta, devido quadro que ele se encontrava, ele tinha hidrocefalia, a pressão poderia aumentar mais ainda, a pressão intracraniana, tinha contraindicação. Então, alguns pacientes cardíacos também contraindicação. Aí já é uma contraindicação relativa. Aí faz o eco, tá tudo bem com o eco, aí é liberado para fazer a hiperbárica. Trauma pulmonar. Trauma pulmonar. Então, botar né? aqui. Aí tem contraindicação. A contraindicação também relativa. Resolveu, né? O pneumotórax resolveu, pode fazer hiperbárica. Perguntaram aqui, de quantas em quantas horas devemos fazer a mudança do paciente de decúbito? Então, a gente até falou um pouquinho sobre isso no início. A cada 2 horas, né? Tem, Então, como é que é o nome do reloginho? É o reloginho para mudança de decúbito. Reloginho de mudança de decúbito mesmo. É em 2 horas. Aí você vê pro lateral direito, esquerda, tem até o bonequinho ali desenhado. No início, eu tinha uma no quarto do João. Ficava lá na parede. Mas aí, depois que a gente entrou naquele ritmo, né, certinho, do compromisso, e assim, eu não tenho rotatividade, né, no home care de profissionais, graças a Deus. Então, assim, o pessoal tá comigo desde o início, né, as minhas técnicas são as mesmas. Então, assim, isso facilita a minha vida, porque já tá no ritmo. Então, eu não tenho esse tipo de problema. A gente sabe que quando acontece alguma coisa, a gente tem um pequeno sofrimento, é porque o João Vitor teve alguma baixa na imunidade, uma infecçãozinha, entendeu? Ficou mais debilitado por algum motivo. Mas, enfim, né? Às vezes acontece, mas assim, não abre, né? Ela tem sofrimento. Bom, aí, assim, tem alguns passos, né, que eu até cheguei a anotar que eu faço em casa com o João, né, para evitar, e você acrescenta, me corrige, por favor, porque a gente está aqui para poder mandar informação. Aqui está aqui. Você só atende hospital? Perguntaram aqui se você só atende hospital, amigo. Não. Não, em alguns casos eu consigo atender depois do meu horário, né? Depois do meu horário eu consigo atender. Mas você hoje tem um espaço, não tenho mais, porque a maior parte do meu tempo hoje eu me dedico aos pacientes da prefeitura. Ah, é? Tá, pensei que você ainda tinha. Então, eu botei alguns passos, né, que eu faço aqui em casa, de controle, para poder passar para o pessoal. No meu caso, é que a gente faz a mudança de decúbito religiosamente a cada 2 horas. Assim, dificilmente a gente passa um pouquinho por causa de uma terapia ou outra, mas a gente dá um jeitinho de botar um coxinho, alguma coisa para dar aquela aliviada. A gente faz um controle de umidade muito correto, muito correto. O João Vitor é um paciente que a gente troca a fralda se precisar a cada hora. A gente está o tempo todo olhando. Em cada intervalo de uma terapiazinha, a gente está lá, verifica. Ou se a gente perceber no decorrer da terapia que aconteceu, a gente pede licença profissional e faz a troca. Não deixa ele molhado, né? A pele dele tá sempre hidratada. Então, assim, a sacra dele, religiosamente, todos os dias, a gente usa um creme de barreira. Um creme que se adaptou super bem à pele dele. E a gente usa todos os dias, não fica sem. A nutrição, né? Que é um fator que... Nossa... O João, quando ele veio para casa, ele tinha 45 quilos, mais ou menos. Então, assim, né, a gente teve que trabalhar essa questão da nutrição também para conseguir um retorno, né, mais rápido em relação a essa sacra. O colchão, algo que essencial. Né, se furar de manhã, à tarde a gente já está desesperado, que já aconteceu de furar, de resolver, de trocar, enfim, né? O do João furou. E naquele momento eu só tinha um, que é aquele piramidal, né? E que é o casca de ovo. Então, assim, até comprar o outro, que foi no mesmo dia, no final da tarde, ele ficou com aquele para não ficar sem nenhum. Então, isso são assim, as coisas que a gente faz, né? A lesão do João Vitor foi estágio 4, como a gente já falou. Aí, os fatores de risco, assim,
você falou da escala de Braden. Então, são indicativos que o paciente pode desenvolver lesão por pressão. A gente usa muito aqui no Brasil a escala de Braden. E que é o cuidado que nós já abordamos já, que é o cuidado com a mudança de decúbito, nutrição, se o paciente... Às vezes o paciente em casa, ele vai ficar o quê? Às vezes ele levar muito tempo para trocar a fralda. Questão da incontinência urinária, né? Aí tem que requer mais atenção, mais cuidado. O João Vitor passou por isso, né? Quantas vezes ele trocou a fralda dele. Outra coisa a família, assim, a família, às vezes, o dia é muito corrido, às vezes a pessoa tem que trabalhar, tem que deixar por conta do cuidador. Então, o cuidador, na verdade, ele tem que ser capacitado, né? Ele tem que ser capacitado, tem que ser orientado como cuidar do paciente em casa acamado. Porque não adianta colocar uma pessoa lá que vai ficar sentado o dia todo olhando para o paciente. O paciente não vai melhorar nunca. Né? Aí faz aquele curativo excelente, né? Com laser terapia, faz tudo direitinho, o paciente você volta 2 horas depois na mesma posição. Aí não tem como. Você tem que realmente, ele tem um cuidado constante, tem que ir mudando em 2 horas, tem que realmente dar um bom suporte nutricional, observar o colchão, se o colchão está cheio, está vazio, tem todo esse cuidado. Assim, né, eu lembro que na época do curativo do João, aí às vezes você falava assim pra mim, esse curativo tem que ficar 48 horas. Aí no outro dia eu te ligava, ô filho, você tem que vir pra trocar o curativo, eu dei banho nele e molhei o curativo. Isso aí pode acontecer. Né? Então, assim, realmente foi um cuidado diário, constante. Não deixamos a peteca cair em momento nenhum enquanto a gente estava em casa. Enquanto estamos em casa, né? A gente cuida diariamente. Quando o João teve uma internação no ano passado, ele teve uma internação fora de Macaé. Ele entrou para fazer uma cirurgia e dentro do hospital eu tive problemas em relação a isso, né? A troca de decúbito. No Rio, assim, um grande hospital de rede, e eu tive muita dificuldade. Mas assim, eu fiquei o tempo todo, ou o João estava comigo ou estava com uma técnica, né? As técnicas ficaram comigo. E a gente tinha muita dificuldade dessa troca, né? Então, uma vez eu até ouvi, tenho 6 pacientes para poder fazer a troca de decúbito, tem que aguardar a vez dele. Eu falei, tá, mas a sacra dele vai sofrer, né? Ele tem uma sacra sensível, não está aberta, mas ela sofre. Então, assim, no 6º dia, eu mostrei para a coordenadora que a sacra tinha sofrido e eu tinha conversado já a respeito disso, entendeu? Porque, assim, fechou. É uma sacra fechada. Mas é uma região sensível. Então, assim, eu falei, cara, que é uma das coisas que eu encontro dificuldade, né? Os hospitais recebendo pacientes de home care é difícil, né? Os hospitais não estão preparados para receber paciente de home care. Porque o familiar do paciente de home care já tem algum conhecimento do que é certo. É diferente de quando o João chegou na primeira internação e eu não tinha qualquer conhecimento. Então, assim, eu só sofria, tinha medo e tudo para mim era normal, né? Então, assim, hoje não. Hoje, quando eu encontro alguma coisa, eu já chego e converso. Olha, não vai dar certo. Vai sofrer, vai abrir. Essa nutrição para ele não traz benefício. Então, eu já aprendi a correr atrás, já entendo bem do meu paciente, graças a Deus, né? E eu acho que isso traz benefícios para o João também. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu, assim, sanar as perguntas, né? Conseguiu resumir de uma forma rápida, né? Que a gente pensou em mais ou menos 1 hora, mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo em meia hora. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda está aqui para responder, né? Então, você hoje está com a hiperbárica? Não estou com a hiperbárica, mas não. E quando Hoje algum paciente... só a prefeitura. O tempo que eu tenho vaga, eu atendo os pacientes particulares. Seu primeiro paciente particular? Não foi, não. Você já tinha? Tinha outro. Não. Foi, não?
Pensei que eu tinha sido a mais louca que te tirou de dentro do Foi um hospital. desafio que eu assumi, mas graças a Deus deu tudo certo. É a questão do João Vitor, e aí o pessoal Pois foi um é, né? milagre a lesão dele fechar em 4 meses, porque era muito profunda, né? Tinha 14 centímetros É de comprimento, mais 8, 9 de largura, e mais uns 4 centímetros, estava até estágio 4. E se alguém olhasse essa lesão, nunca vai fechar, e fechou. Mas foi, como eu falei no início, foi um trabalho em conjunto, né, que acabou dando certo. Né? Eu falei, foi a Não. laserterapia, mas a escolha da cobertura, mas assim, tem aquela questão, essa cobertura que não deu certo, aí você tem que ser humilde e voltar atrás, vamos tentar outra. Porque a gente nunca sabe tudo, É verdade. a gente vai aprendendo, assim, com as novas coberturas, né? Porque, como eu falei, existe mais de 2.000 coberturas, muito mais do que isso hoje em dia. E você tem que escolher qual a cobertura que vai dar certo, vai dar resultado, né? Naquele paciente, assim, que cada organismo responde de um jeito diferente. Com certeza. Não, e assim, né? A gente está falando de sacra, calcâneo, cabeça, mas tem pacientes que sofrem também com lesões na Uhum. GTT, na TQT, né? Então, assim, graças a Deus, assim, o máximo que eu tive com o João em relação a GTT e a TQT são pequenos granulomas, mas eu sei que tem paciente que sofre, né? Esses dispositivos também, eles trazem desconforto. Chega a abrir lesão nessa Uhum. região? Abre lesão. Uhum. A perda de resíduo gástrico também faz lesão também, faz lesões na pele ali, aí você tem que proteger bem, tem que ter maior cuidado com a GTT. Né? Tudo em relação ao paciente você tem que ter muito cuidado. É, né? Né? Tem que vigiar durante 24 horas. É, Né? E é importante exatamente, você é o que eu sempre falei. procurar a orientação do profissional que fazer. Se você deixar assim, a GTT, resíduo gástrico, que é corrosivo, né? É ácido, né? Aí você fica 1, 2, 3, 4 dias, aí já vai ocasionar a lesão. Aí você vai ter que tratar a lesão. Aqui, assim, além da gente, né, tá sempre com esse checklist, olhando tudo, vendo tudo, eu sou muito severa com a troca, né, dos dispositivos do João. Então, assim, eu sigo religiosamente a troca da TQT dele, que é a traqueostomia, a cada 2 meses, religiosamente, a cada 2 meses a gente realiza essa troca. E a GTT, ele usa o bottom, né? Então, a gente realiza a troca a cada 6 meses. Se precisar antes, a gente realiza antes. Mas, normalmente, a gente consegue chegar até 6 meses. A não ser, né? Às vezes, já aconteceu... Quando o João Vitor ele foi internado, lá eles deixavam ele em bomba infusora. Então, a bomba infusora que fica conectado direto, né? Porque aí bota o extensor direto. Aí desgasta ali. Depois, quando você sai de lá, você não consegue mais aproveitar. Porque o João não é de bomba infusora, né? A gente não usa bomba infusora. Então, assim, a gente consegue chegar a 6 meses com o boto dele intacto, direitinho. Mas, quando ele precisa ir para o hospital, a troca é certa. Porque ele vem de uma maneira, o boto vem de uma maneira que a gente não consegue mais utilizar. Então, quanto do tempo leva para fechar um O pé pé, gente, diabético? olha só, vamos lá. Pé diabético, gente, olha só, agora não é mais pé diabético. Por quê? Todo diabético, toda pessoa que tem diabetes, ela vai ter pé diabético? Não. Agora é lesão em membros inferiores de pacientes diabéticos. Isso, lesão em membro inferior de paciente portador de diabetes. O paciente portador de diabetes, ele tem que controlar a primeira taxa de açúcar, tem que fazer acompanhamento nutricional junto com o tratamento da lesão. Né? Antigamente, o paciente diabético levava 8, 10, 12 anos com a ferida e até já cheguei avaliar paciente, né, no hospital e já tinha mais de 15 anos com a lesão. Hoje isso diminuiu bastante. Porque existe vários tipos de tratamento hoje para diabético. Dá para a gente ficar a noite toda aqui hoje falando. Mas eu vou resumir. A princípio é o mesmo cuidado que você tem que ter com outros pacientes com lesões, mais um pouco.
tem que fazer a limpeza da lesão, você tem que escolher a cobertura certa, uma boa higiene, que a ferida para cicatrizar, o segredo dela é manter a ferida limpa, livre de infecção. Pé diabético, se ele não cuida direito a lesão, ele vai fazer a infecção, reinfecção, até fazer a osteomielite. Aí vai levar um bom tempo internado, dando antibiótico. Então, o pé diabético não tem como você determinar quanto tempo ele vai levar com a lesão. Mas tem como você trabalhar com a laser terapia, o excelente curativo, para reduzir esse tempo. Mas depende de vários outros fatores. E é o que eu falei, né? Eu acho que hoje em dia, você olhar o paciente, ou o paciente mesmo, a pessoa que é portador do diabetes, ela tá olhando, prestando atenção, porque eu acho que a sensibilidade deve diminuir um pouco, né? Eu posso contar uma experiência. Eu cuidei de um pé diabético, um rapaz de 40 e poucos anos, ano passado. Aí o vascular falou que ele ia ficar com a lesão, era com a lesão para ficar 1 ano. Ele fechou a lesão em 3 meses. Mas foi só o curativo, não. Porque ele foi para o nefrologista, foi para o endocrinologista, nutricionista. Então, ele foi apoiado numa rede, né? Vários especialistas cuidaram dele. Consequentemente, com um excelente curativo, com a laser terapia, deu resultado. 3 meses ele fechou a lesão e voltou à sua vida normal. Lógico que requer cuidado, ele tem que ter cuidado. Mas por que aí o vascular, por que sua lesão fechou em 3 meses? Porque ele foi obediente, ele fez tudo direitinho, além do cuidado profissional que ele teve. Então, estão perguntando aqui, quais são as medidas que podem diminuir, minimizar o aparecimento de escaras? Gente, assim... Colchão pneumático, né? Falando, também tem os hidrocolóides, né? Que a gente usa também para ajudar a prevenir, mas ele sozinho não resolve, tem que fazer mudança de decúbito, fator nutricional. Paciente que muito emagrecido, gente, é muito difícil. O idoso, né? O idoso que fica acamado, ele fica muito suscetível a ter a lesão. Não tem jeito, né? Porque a pele já está um pouco mais flácida. Por conta da fragilidade capilar, por conta também do fator nutricional. Depende muito da sua patologia, se é um paciente oncológico. Né? Ele vai perder massa muscular mais rápido, vai responder mais lentamente qualquer tratamento. Perguntaram sobre pressão. Qual a pressão correta para um colchão pneumático? Ali tem o mínimo e o máximo, né? Vai a regulagem ali. Às vezes o paciente fala que às vezes está incomodando, você diminui um pouquinho. Mas isso também vai de acordo com o peso do paciente também. Né? Então, em relação à fisioterapia, me perguntaram aqui também, em questões da fisioterapia, alguma contraindicação? Não. O paciente está com uma lesão não tem contraindicação. Assim, são contraindicações relativas. O fisioterapeuta, ele vai avaliar se tem como ele realizar a fisioterapia ou não. Aí é mais a critério dele. Então, aqui a gente dá uma segurada quando a gente percebe algum sofrimento. Hoje a sacra está fechada e às vezes bem no cóccix costuma ter um pequeno sofrimento. Então a gente dá uma seguradinha na hora da perna, de fazer aqueles movimentos, que vai fazer aquele alongamento, que é um pouco mais... Aí a gente avisa, não, tá um pouco mais sofrido, tá vermelho, vamos dar uma seguradinha, não vamos forçar tanto, entendeu? A gente costuma segurar. Mas é aquilo, avaliando, né? Paciente, assim... Eu falo que o paciente não é receita de bolo, né? Cada paciente é único. Né? E assim, eu acho que quem está diariamente com o paciente aprende a respeitar os limites, né? E a entender o que vai fazer bem, o que não vai fazer bem. Às vezes, recuar é preciso, né? Você dá aquela recuada, esperar um melhor momento. Faz Tem um parte. ponto que eu não abordei, que é extremamente fundamental. Assim, tem a questão das terapias coadjuvantes, né? Que a gente tem possibilidade de realmente de fazer
o tratamento hoje em dia, como laser terapia, hiperbárica, também tem ozonioterapia, mas é questão assim, é a hora certa de fazer. Igual um paciente com tecido necrótico, você vai fazer laser terapia, ele não vai estimular a granulação ali, não vai fazer remutação, não vai absorver a luz ali, porque o tecido está morto. Então é questão de critério. Quando é que eu vou usar a laser terapia? Primeiro eu tenho que desbridar, deixar a ferida limpa? Com certeza. Então o que é? A laser terapia vai estimular o quê? Novos vasos sanguíneos, né? Aí vai ser o quê? Um tecido mais viável. Tecido inviável não vai responder nenhum tratamento que em relação a desbridamento, tanto químico como instrumental. É bom falar que o instrumental, até a gente fala instrumental conservador, são instrumentos mesmo, né? São instrumentos cirúrgicos mesmo, que se usa à beira do leito, assim, né? O enfermeiro especialista, ele tem autonomia, né? Para poder fazer esse procedimento à beira-leito. Aí ele pode realizar esse desbridamento que é retirado do tecido necrótico. Eu tenho, né, como eu falei, hoje eu também tenho o suporte da Natasha, que é a enfermeira do Home Care, e ela faz o tratamento com ozônio, né? Ela usa o ozônio para tratamento. Então, assim, a gente também vai ter uma live com ela para poder passar um pouco sobre o ozônio. O João Vitor, ele não fez tratamento da sacra com ozônio, até porque o meu enfermeiro da época, Rufino, não quis fazer. Porque tinha um ozônio na casa na época. Tinha sim. Né, Rufino? Uhum. Mas eu hoje, né, já fiz ozônio no João Vitor para outras coisas, né? Para imunidade, enfim. A gente já fez ozônio nele, que é um tratamento muito legal, gosto muito também. Fiz tratamento do ozônio com Paulo Otávio, acho que é um tratamento bem legal também. O laser ganhou meu coração, portanto, que eu fui atrás e comprei um. Que em casa usa esse laser para afta, para, enfim, imunidade, para tudo. E para a sacra visual. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente acabou passando bastante informação. Acho que a gente conseguiu responder aqui bastante perguntas. Acho que foi bem esclarecedor. Eu recebi aqui o papelzinho, estou com suporte aqui. Mas aí a pessoa tá me falando. Não, é sobre o... Porque, na verdade, é o seguinte, Macaé hoje ele é conhecido, né? Eu falo porque às vezes o João fica fora de Macaé. Às vezes a gente faz alguns tratamentos no Rio. E quando eu chego lá, e o pessoal que eu vou falar da sacra, por exemplo, olha, cuidado, é muito sensível. Aí em um hospital a sacra sofreu. Aí eu fico assim, mas a sacra sofreu, não tem aqui um tratamento a laser? Eu posso trazer o meu laser para poder fazer, coisa e tal? Não. Aí uma vez eu ouvi de um médico no Rio, né? Não, Macaé, tudo é canabidiol, laser e ozônio. Aí hoje somos conhecidos, né, nos outros hospitais do Rio, como a cidade que gosta de resolver as coisas com canabidiol, ozônio e laser. Cara, eu encontrei essa dificuldade no Rio, porque a sacra dele realmente chegou a abrir e um pouco, bem pouco, mas chegou. A gente correu muito rápido e eles tentaram usar uma placa que eu já tinha usado em outra época aqui em casa. Eu falei, não vai dar certo. Ah, deixa eu tentar. Eu falei, não vai dar certo. Deixei tentar, não deu certo, né? Aí eles viram, ó, não deu realmente, então vamos entrar com outro procedimento, coisa e tal, enfim. Nessa época também o fator nutricional, o João Vitor não estava magro, mas o João Vitor ele faz uma dieta muito adequada para todas essas lesões que ele teve. E esse risco ainda de ter, por ser ainda áreas muito sensíveis, né? Que é a grande verdade. Então, assim, ele usa dietas muito específicas. E quando você chega no hospital, você tem que usar a dieta que tem lá, mesmo você explicando, olha, essa não vai fazer bem. Ah, mas eu não posso trazer, coisa e tal. Não pode. Você não pode comprar, tem que usar o que tem aqui. Enfim, aquelas coisas. Né? Eu costumo falar que, assim, os hospitais, eles não estão preparados para receber pacientes de home care. Né? Mas isso aí é assunto para outra live. Mas é isso, amigo. Assim, eu estou muito agradecida por você ter aceitado esse convite, prazer. né? Estou sempre à disposição. Foi assim, eu acho que foi muito esclarecedor.
E agora a próxima live, como eu falei, vai ser sobre nutrição, porque eu acho que é um fator muito importante, né? Eu tô saindo da questão da lesão, né? Foi uma lesão que foi tratada durante, né? Conseguimos sanar o problema com 4 meses. E foi todo um tratamento, todas as placas que você usou, todo o tratamento de laser, todo o sofrimento do João, porque você sabe que às vezes estava lá e eu saía do quarto, falava, tá doendo, tá sangrando, eu vou sair daqui. E eu te deixava muito nervosa, né? Mas foi um período tranquilo, assim. Mas deu resultado. Isso é importante, assim. Importante que E você é mãe. deu A gente resultado, entende deu que mãe sofre resultado. muito, Eu falo. porque, como eu falei, a gente trata não da lesão, a gente trata do paciente como um todo. E ele virou meu amigo, meu xodó, assim, assim, eu me sentia responsável por ele. Ele não podia dar um espirro, eu estava ali para cuidar dele. Assim, Aí, a época É que ele verdade. fazia crise convulsiva O de suporte repetição, foi eu fundamental, assim, assim. procurava dar maior suporte, eu orientava. A Luciana virou enfermeira, né? Assim, ela dava aula para o pessoal do Home Care, assim. Não, o Fino mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Tem que Tô obedecer o Fino. Eu curiosa. falei, não, eu não sou enfermeiro do Home Care. Eu sou amigo, sou seu amigo. Mas assim, deu certo, né? Eu acho que assim, fizemos tudo muito bem, muito direitinho. E deu certo, né? João tá aqui hoje com a gente, tá saudável, assim, né? Claro que ele tem as limitações dele. Ele continua sendo um paciente neurológico, né? Em reabilitação. Mas essa live foi para mostrar para as pessoas que tem como. Tem como cuidar, tem como fechar, que sim, tem que ser chata, tem que ser enjoada. Eu falo aqui, é o meu coração fora do peito, né? Então, assim, quem tá aí é o meu coração. Então, eu fico em cima, até hoje, os cuidados são os mesmos, não mudou em nada e tá dando certo. Então, o que eu vou deixar aqui, né, vale a pena, entendeu? Vale a pena arriscar. Cara, tem que cuidar. Quando eu tirei o João do hospital, você sabe disso, né? Foi uma coisa assim, mas criança sacra desse tamanho, como é que vai tirar? É um paciente que pode voltar para o hospital a qualquer momento. Eu falei, mas eu quero ter o direito de tentar. E eu acho que naquele momento foi a melhor escolha que eu fiz, né? Eu quis ter o direito de tentar e eu acho que não me arrependo, né? Ele tá aqui, tá forte, tá bem, graças a Deus. E é isso. Bom, gente, acho que da nossa parte já acabou, né, Rufino? Parabéns. Acho que Correu a gente tudo falou. bem, assim. Com certeza o objetivo é ajudar outras famílias, né, que está passando, Com certeza. tá passando por esse momento delicado, precisando de ajuda, de orientação, e nós estamos aqui para ajudar, para poder, assim, contribuir o máximo, assim, tanto como profissional, também como pessoa, você como mãe, importante é ajudar, porque assim como o João Vitor ganhou qualidade de vida, né, depois que recebeu a alta do hospital, outros pacientes também podem receber, que tem a Macaé, tem vários profissionais competentes, que a Macaé é rica, muito rica em realmente na área de saúde, assim. Eu trabalho no hospital que realmente dá suporte para outros municípios, mas tem profissionais competentes, como também, também ambulatório médico, a questão também de parte de neurologista, vascular, tem vários profissionais competentes aqui na cidade. E são pessoas humanas, são pessoas que realmente querem ajudar, isso é mais importante. E o paciente ele ganha como profissional e ganha também assim como ser humano. Assim, esses profissionais são muito competentes e têm muito a ajudar e contribuir na recuperação desses pacientes aqui do município. Não, com certeza. Gente, dói, tá? Assim, essas feridas, né? Essas lesões, elas dói. Eu acompanhava o João Vitor, ele não fala, mas o batimento dele, né? Ele ficava o tempo todo monitorado e a gente via, assim, o batimento dele super alterado. E a gente fazia uma medicação sempre, né, Rufino? Antes de começar a mexer, a gente fazia uma medicaçãozinha para dor. Então, assim, cara, 2 anos com uma lesão, 3 anos com uma muito sofrimento com o paciente. Entendeu? Então, eu falo que assim, o tratamento da lesão do João foi um investimento. Né? A gente sabe que foi um investimento. Não é uma coisa assim, bem barata. Não é.
mas foi um investimento, foi um investimento na qualidade de vida do meu filho. Então, assim, eu falo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Saúde sempre é o melhor investimento. Né? Em relação à saúde, sempre é o melhor investimento. Não, com certeza, com certeza. Então, assim, vale a pena, entendeu? Mas então, gente, ó, vou me despedindo por aqui. Rufino também. Eu fiquei sabendo que hoje tem um jogo, Tem né, um joguinho Rufino? daqui a pouquinho. Mas eu sou botafoguense, tá? Eu vou dormir. Olha, então, gente, o Rufino, ele tem Instagram, né? Eu até marquei o Instagram do Rufino. O Rufino é uma pessoa que tá sempre colocando dicas no Instagram dele. Eu sigo o Instagram dele. E ele tá sempre colocando dicas, né? Qual o seu Rufino Instagram? Laser Terapia. @Rufino. Isso. Rufino Laser Terapia. Então, assim, ele coloca muitas dicas ali. Ele responde no Instagram, porque eu sei que ele responde. Então, tem dúvida, quer conhecer melhor o trabalho dele, né? Estou à disposição. Hoje ele está tá bem focado na prefeitura, mas nos horários que ele tem disponível, ele consegue dar suporte para outras pessoas. Então tá bom. Ó, meu amigo, fica com Deus. Muito obrigada, tá? Desculpa o nervosismo da primeira live. Não, foi ótimo, correu tudo bem. Depois que eu tiver fera, você vem pra gente fazer outra. Foi um prazer, sempre é um prazer conversar com você, Luciana. Eu tenho que colocar assim, mãe superação. Mãe superação. Mãe superação. Obrigada pelo carinho. Ó, gente, vou me despedir. Um beijo para todo mundo. Obrigada por quem assistiu a live. Boa noite a todos. Obrigado também. Teremos outra. Ó, boa noite. Fica com Deus, tá, meu amigo? Um grande beijo. Tchau, tchau.